Irmãos queridos, eu quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Dessa feita no capítulo 7. João capítulo 7, a partir do versículo de número 37, meus irmãos. 37. Nós vamos ler até o versículo de número 47. João capítulo 7, versículo 37. Você que abriu a Bíblia, eu convido você, antes de lermos, vamos orar mais uma vez, para que ouçamos atentamente a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido e eterno Deus, nós adoramos ao Senhor essa noite. Senhor, nós não só ouvimos, mas como também louvamos o Teu nome com os hinos que foram entoados. Pai eterno, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ser instruídos por Tua palavra, Pai. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha de forma poderosa, gloriosa, Senhor, através da Sua espada, que é a Sua palavra, falar no coração da Sua igreja. Pai, o Senhor é tudo o que precisamos, ó Pai. O Senhor é tudo o que temos, ó Senhor. Senhor, se nós temos fome é de Ti. Se nós temos sede é de Ti, ó Pai. Venha nos saciar uma vez mais, Senhor, essa noite, através da Sua palavra, através da Sua voz, ó Pai. Nos instrua, fale conosco, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Irmãos queridos, João capítulo 7, o versículo é o versículo de número 37 até o 46. A palavra de Deus diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o povo de Israel, eles realizavam muitas festas. Eram aproximadamente de 10 a 13 festas que eram celebradas pelo povo de Israel. Dentre todas essas festas, haviam 3 que eram as principais, estabelecidas por Deus. E todo judeu, ele deveria participar desta festa. Eram estas, as festas, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Todo judeu deveria participar dessas festas, pois essas festas, elas carregavam um significado importantíssimo na vida do povo de Deus. Elas celebravam os poderosos atos de Deus na vida do seu povo, atos realizados no passado, no presente, e também apontavam para atos futuros que Deus havia prometido realizar na vida do seu povo.
Se você olhar no Velho Testamento, meus irmãos, tanto as festas bíblicas, as festas judaicas, quanto os rituais do templo, as cerimônias sagradas, todas elas apontavam para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, o Filho de Deus, aquele que salvaria o seu povo do seu pecado. E essas festas eram um meio, um memorial de lembrar o povo hebreu, o povo judeu, a quem eles serviam, que povo eles eram, de quem eles dependiam. Essas festas eram um meio de fazer com que eles permanecessem unidos, vivendo como povo escolhido, como povo de Deus. E por isso que de tantas festas que eles celebravam, dessas 3, todo judeu que se prezava descendente de Abraão, filho de Deus, ele deveria participar, como disse a vocês, a festa da Páscoa, do Pentecoste e do tabernáculo, a festa de tabernáculos. E Jesus, como cumpridor da lei, ele frequentava essas festas de maneira obediente, mas também de maneira proposital, já que todas as celebrações apontavam para o Messias, já que todas as festas, rituais, todas as cerimônias sagradas apontavam para o Messias, para o enviado de Deus, para o Cristo que haveria de vir. Jesus, ele frequentava essas festas não apenas como cumpridor da lei, mas como também de maneira proposital, para mostrar para eles que tudo aquilo que eles aguardavam e esperavam se cumpria nele. E aqui, todo o enredo do capítulo 7, ele está ligado a essa última festa, a festa dos tabernáculos. E nessa festa, eles lembravam da intervenção de Deus, a intervenção poderosa, milagrosa, que Deus de maneira sobrenatural, ele interviu na libertação do seu povo da escravidão do Egito. Nessa festa dos tabernáculos, eles celebravam como Deus demonstrou o seu poder sobre os deuses do Egito, como Deus, através do seu braço forte, ele abriu o mar vermelho, fez o seu povo passar, como Deus durante 40 anos, protegeu o seu povo, como Deus proviu alimento, água para o seu povo. A Bíblia diz que quando eles sentiam fome, Deus os alimentava com maná do céu. Quando eles sentiam sede, Deus fazia brotar água da rocha. E de maneira poderosa, Deus guardou o seu povo, dirigindo eles durante o dia por uma coluna de nuvem, e durante a noite por uma coluna de fogo. E durante os 40 anos em que eles peregrinaram durante o deserto, até a terra prometida, Deus os guardou, Deus os livrou, Deus os protegeu, Deus providenciou para eles tudo o que eles precisavam. Deus demonstrou que ele tinha poder não só para tirá-los do Egito, mas também para guiá-los durante todo o deserto e fazê-los entrar na terra que ele jurou dar a seus pais. E quando eles celebravam essa festa, a festa dos tabernáculos, havia uma instrução lá em Levíticos, no capítulo de número 23, a partir do verso 40, em que o próprio Deus, para lembrá-los de quem os guiou, de quem os protegeu, de quem proviu para eles todas as coisas durante essa peregrinação no deserto, eles deveriam celebrar essa festa conforme a descrição que a Bíblia faz em Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 40 até o versículo 43, onde Deus disse assim a Moisés: e no primeiro dia tomarei para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano.
estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em cumprimento a essa ordenança, dessa celebração, também nos dias de Jesus, os judeus, eles se encontravam em Jerusalém, e eles celebravam a festa dos tabernáculos, celebravam para agradecer a Deus por sua provisão, por sua proteção, e eles faziam estritamente conforme a ordenança de Deus. Durante 7 dias, no mês 7º, eles armavam tendas, seja fosse no quintal da casa, ou em seus telhados, que eram telhados diferentes do nosso, eram uma espécie de terraço. Eles armavam tendas, e durante 7 dias, as famílias habitavam em tendas. Tudo isso para lembrar que Deus os guardou, que Deus os guiou, que Deus os protegeu, e que durante 40 anos no deserto, embora habitando em lugares e tendas tão frágeis, a mão do Senhor esteve sobre eles. Eles faziam isso, meus irmãos, e faziam questão de sair do conforto das suas casas e habitar em tendas improvisadas, para se identificarem com os seus pais que peregrinaram durante o deserto. Eles faziam isso para demonstrar que a sua alegria estava em Deus e não no conforto dos bens materiais. Essas festas eram festas pedagógicas. Além deles lembrarem neles os atos poderosos de Deus, era uma forma deles também ensinar aos seus filhos como Deus agiu, como Deus fez no passado. E eles aproveitavam para ensinar e para instruir os seus filhos, dizendo: o mesmo Deus que guardou os nossos pais é o Deus que está guardando a nossa família no presente, e continuará provendo, abençoando-nos em todas as coisas no futuro. Essas festas tinham um significado importantíssimo, e ela também apontava para um futuro, onde Deus habitaria com seu povo para sempre, e onde, conforme a profecia em Apocalipse diz, nós o veremos face a face, estaremos com ele para sempre. Meus irmãos, esse povo celebrava a festa do tabernáculo, e eles agradeciam a Deus por sua provisão, por sua proteção. Eles lembravam de tudo que Deus havia realizado na vida dos seus pais. Eu quero lembrar a você aqui o quão importante é, o quão necessário é você trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Por vezes nós somos aí assaltados pelos medos, pelas dúvidas. Por vezes nós enfrentamos situações onde nós chegamos a pensar: será que Deus irá me socorrer? Meu irmão, eu quero que você lembre agora de tudo aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas, de tudo aquilo que está registrado em sua memória, dos livramentos, das bênçãos, das providências, de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e na sua existência. E você chegará à conclusão que o nosso Deus não mudou, que Jesus, conforme Hebreus diz, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E exaltado seja o nome do Senhor. Mas eles faziam isso, celebrando também os atos de Deus, tanto que Ele operou no passado, no presente, mas apontando para o futuro. Quando o povo de Israel celebrava a festa tanto da Páscoa, do Pentecostes, quanto do tabernáculo, mais ainda dos tabernáculos, eles apontavam para um futuro. Eles esperavam ansiosamente a chegada do Messias. Nessa festa eram realizados diversos rituais, porque eles tinham a esperança da vinda do Messias. Eles tinham a esperança que quando o Messias chegasse,
eles viveriam um tempo de abundância espiritual. Os hebreus ligavam vários fatos a essa festa. Por exemplo, quando Salomão, em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, depois você acompanha esse texto, você vai perceber que Salomão inaugura o templo, justamente na época dessa festa dos tabernáculos, em Jerusalém. E lá, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta no templo, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar em pé. A Shekinah do Senhor toma aquele templo, e os judeus, depois que o templo foi destruído, depois que mesmo ele foi reconstruído, os judeus olhavam para o templo que fora reconstruído, e eles ainda aguardavam a glória de Deus, como eles ouviram falar que invadiu o templo na época que Salomão inaugurou o templo, o primeiro templo. Eles ansiavam, aguardavam a glória de Deus vir para aquela casa. Eles esperavam, e durante a festa do tabernáculo, eles ficavam com aquela expectativa: será que é agora que o Messias vai chegar? Será que é agora, durante a festa de tabernáculos, que acontecerá o mesmo que aconteceu na inauguração do templo, que a glória do Senhor invadirá esse lugar? Outra cerimônia que era realizada, o sacerdote, todos os dias durante a festa, ele com um jarro de ouro, ele ia até o tanque de Siloé, pegava ali água daquele tanque, fazia uma procissão de volta ao templo, e derramava água sobre o altar, e ele cantava Isaías capítulo 12, versículo 3, dizendo: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Eles praticando aquela cerimônia, fazendo aquele ritual, eles esperavam, eles aguardavam o dia que o Messias chegaria, saciaria toda a sede espiritual, o dia em que o Messias faria brotar do altar do templo aquelas águas poderosas, purificadoras, que Ezequiel profetizou em Ezequiel capítulo 47, a partir do primeiro versículo, e também Zacarias profetizou no capítulo 13 do seu livro, do versículo 1, aquelas águas que saíam do templo, e por onde elas passavam, elas tudo curavam, elas tudo restauravam, elas davam vida por onde elas passavam. Eles faziam essa cerimônia de derramar água, pegar água do tanque de Siloé e derramar sobre o altar no templo, nos dias da festa dos tabernáculos, porque eles diziam: no dia em que o Messias chegar, ele saciará a sede do seu povo, ele salvará o seu povo do seu pecado, ele é a água da vida, ele é a fonte de água viva. Tudo isso acontecia durante os 7 dias de festa, meus irmãos, e é nesse contexto que Jesus está. Você leu comigo o capítulo 7, no versículo 37, quando a Bíblia diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus ele vai se colocar em pé, no último dia da festa, era o principal dia, era chamado a apoteose da festa. Nesse dia, para vocês terem ideia, à tarde eles desamontavam as tendas, desamarravam as suas barracas, eles acabavam com a celebração. Nesse dia, eles faziam 7 procissões, eles iam 7 vezes do tanque de Siloé com o sacerdote, cantando até o templo, e ali derramando águas, e dizendo: nós tiraremos águas da fonte da salvação. Eles tinham essa esperança, eles celebravam com entusiasmo, dizendo: nós aguardamos a vinda do Messias. E é justamente nesse ambiente que o capítulo 7 está narrando, o ambiente da festa dos tabernáculos, que Jesus está. Mas como ele está? A Bíblia diz que ele está ensinando. Jesus está ali conversando com um, conversando com o outro, e o ambiente não é um ambiente favorável, o ambiente está tenso, o ambiente é hostil. A essas alturas, judeus já queriam prendê-lo, outros já queriam matá-lo.
E no meio do povo havia muita inquietação a respeito de Jesus. Quem é ele? Alguns acreditavam que ele era um homem bom, outros não. Alguns acreditavam que ele era um profeta, mas outros diziam não, ele é demônio, é um demônio, ele não passa de um beberrão, de um pecador qualquer. O ambiente é esse, mas é nesse contexto que Jesus, ele vai ensinar, ele vai fazer afirmações contundentes, ele vai se posicionar, ele vai se revelar, e a partir dessa revelação, Jesus traz algumas implicações para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão me acompanhando. Só para você ter ideia, no capítulo 7 nós vemos registrado, a partir do versículo 3 até o versículo 5, que até os irmãos de Jesus duvidavam dele, estavam incrédulos quanto a ele. Os irmãos de Jesus o incitava a aparecer ao público, a mostrar os seus feitos ao público, mas a Bíblia diz que eles faziam isso, não é porque eles criam em Jesus. O próprio versículo de número 5 diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha o ambiente onde Jesus está, no ambiente de especulação, já havia murmúrios acerca dele. Antes de Jesus se posicionar e se levantar, e eu estou te relatando esse contexto para você entender o porquê que Jesus se posicionou. Olha comigo o capítulo 7, versículo 11 ao 13, onde a Bíblia vai dizer que os judeus procuravam-no na festa, e diziam, onde está ele? Havia especulação, eles procuravam por ele. A Bíblia diz que havia grande murmuração na multidão a respeito dele, e cada um dizia que ele era bom, outros diziam, não, ele não passa de um enganador. Havia inquietação, especulação acerca dele. Esse ambiente em que Jesus está, quando ele ensinava, ele tirava de alguns também admiração. Olha o que diz o versículo 14 e 15, onde a Bíblia vai dizer, mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E no versículo 15, a Bíblia diz que os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus não frequentou as escolas rabínicas, Jesus não teve grandes mestres rabinos, que eram mestres de destaque na sua época, mas todo o ensino de Jesus veio do Pai, ele falava tudo em concordância com o Pai. Por isso alguns o admiravam, alguns ficavam espantados e maravilhados, mas também alguns, por causa do seu ensino, queriam prendê-lo, queriam matá-lo. A Bíblia no capítulo 7 vai dizer que Jesus vai acusá-los de desobedecer a lei, Jesus vai acusá-los de não conhecer verdadeiramente a Deus, porque eles queriam matá-lo. Jesus, quando faz essas acusações, ele incita deles o desejo assassino, de não só prendê-lo como matá-lo. Olha o que diz João capítulo 7, versículo 25, e depois nós leremos o versículo 32. A Bíblia diz no versículo 25, então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Alguns queriam matá-lo, de tão raivosos que estavam acerca de Jesus, inquietos, não só com seus atos, como seus ensinos, as suas afirmações de quem ele era. No versículo 32, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele, essas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. É este o ambiente que Jesus está, a festa está acontecendo, e ali você vê incredulidade por parte de membros da própria família, você vê ali inquietação e especulação por parte de alguns. Quem é esse? Será que de fato ele é o Messias? Não, ele é apenas um profeta? Não, ele é um enganador. Nesse ambiente também há aqueles que o admiram, mas nesse ambiente há também aqueles que procuram matá-lo, destruí-lo, silenciá-lo. Ô meu irmão,
O mundo que nós vivemos hoje não é um ambiente diferente. Nós vivemos um momento singular na história, onde a oposição e a perseguição aos cristãos está cada vez mais exacerbada, cresce cada vez mais. Não se suporta falar, não suporta mais falar sobre os ensinos de Jesus, porque são verdades absolutas. O cristianismo não negocia as verdades de Deus, pelo contrário, no mundo de relativismo, onde reina o relativismo, onde tudo é relativo, onde reina a verdade subjetiva, a verdade individual, no mundo em que considera e ouve todas as vozes, eles não querem aceitar o que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E até hoje, muitos ainda duvidam dele, muitos ainda permanecem incrédulos quanto a ele. Hoje ainda há muitos que especulam sobre ele, quem é ele, mas eles só vão até o Jesus histórico, só o veem como uma figura existencial histórica, que provocou ali algumas mudanças sociais. Existem muitas pessoas ainda hoje que admiram o seu ensino, porque ele fala com autoridade, mas não passa de uma admiração, não. E ainda hoje existe aqueles que querem matar, querem silenciar, mas em todo tempo a igreja segue triunfante, ela segue vitoriosa. Eles pensaram que matando Jesus ia calá-lo, ia sentenciá-lo ao esquecimento eterno. Pelo contrário, eles o mataram pelos decretos divinos. Já estava tudo escrito, já estava tudo providenciado. A morte dele na cruz foi a causa do perdão do nosso pecado, mas ele, além de ser morto, ele ressuscitou e ele vivo está para todo sempre. E foi ele quem prometeu, dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é nesse ambiente hostil que Jesus está. E justamente quando o povo, durante aquela festa, está ansiando encontrar o Messias, o povo está desejoso da vinda do Messias, de vivenciar e desfrutar de todas as abundâncias espirituais que ele traria, a salvação, o perdão, a saciedade para eles. Eles estavam sedentos, eles queriam a glória de Deus. Jesus se posiciona no ápice da festa, no apogeu daquela festa, e faz uma declaração reveladora. Ele faz uma afirmação em que todos, diante dessa afirmação, tinha que tomar uma posição, ou de crer ou não crer, ou de vir e se prostrar ou duvidar, ou de amá-lo ou de odiá-lo e querer matá-lo. Justamente nesse ambiente em que muitos estão especulando, uns duvidando, outros ansiando pela vinda do Messias, é que ele se põe de pé, presbítero Tito, no meio da festa, no grande dia, no último dia da festa, em que o povo com o sacerdote está trazendo ali um jarro com água do tanque de Siloé para despejar sobre o altar no templo. E justamente querendo tirar águas da fonte da salvação, que Jesus se posiciona diante deles e diz assim no versículo de número 37: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Jesus naquele momento estava se autodeclarando, estava afirmando: eu sou o Messias prometido, eu sou a fonte de água viva que vocês tanto desejam, eu sou o Cristo, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
beba, e quem crê em mim, inevitavelmente, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, correrão do seu interior. Aleluia. Meus irmãos, essa afirmação é uma afirmação poderosa, é uma afirmação inquestionável, é uma afirmação que todos diante dela têm que se posicionar. Ele está declarando: essa festa que vocês estão celebrando, ela diz a respeito de mim. Essa festa que vocês estão celebrando entre vocês, essa água que vocês estão derramando sobre o altar do templo, e que vocês estão pegando lá no tanque de Siloé, essa água sou eu. Essa fonte de salvação que Isaías disse no capítulo 12, no versículo 3, que vocês se alegrariam nela. Olha o que diz Isaías capítulo 12, versículo de número 3. Essa fonte que vocês estão dizendo: tirareis águas das fontes da salvação com alegria, essa fonte sou eu. Se entre vocês tem alguém que está sedento, se entre vocês está alguém que anseia por salvação, que está precisando ser saciado por essa água, está precisando ser purificado por essa água, está precisando ser transformado por essa água, quem tem sede, vem a mim e beba. Diante daquela declaração, meu irmão, Jesus estava cobrando deles um posicionamento. Mas além de cobrar deles um posicionamento, porque muitos se especulavam e perguntavam: quem é ele? Ele próprio respondeu: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Filho do Deus vivo. Diante daquela afirmação, eles deveriam tomar uma posição, mas Jesus, de forma tão graciosa, tão poderosa, Ele ainda está fazendo um convite. Perceba vocês, que os mais necessitados eram aqueles que estavam ali, é toda a humanidade, mas quem estende a mão, quem por um ato de misericórdia oferece perdão, salvação, transformação, é Jesus, é o próprio Senhor. E Ele fez aqui, nessas declarações, um honroso convite. Ele fez esse convite, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus estava dizendo para eles: vocês não precisam ir a Siloé, ao tanque de Siloé, porque eu sou a fonte espiritual. Eu sou aquele que posso satisfazer todos os anseios da sua alma. Eu posso suprir a aspiração, a necessidade, tudo que você precisa. Eu sou aquele que venho cumprir o que está escrito em Isaías 55, no versículo 1: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, vinde comprar e vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Não foi a primeira vez que Jesus, Ele se comparou, disse ser a própria água viva, a fonte de água viva. Com a mulher samaritana também, Ele falou assim, lá no capítulo 4 de João, no versículo 14, Jesus, Ele disse: aquela mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus é aquele que continua oferecendo, meu irmão, a água viva, que sacia a sede da alma. Na revelação que Jesus fez a João, no Apocalipse, no capítulo de número 22, no versículo de número 17, Jesus, Ele vai dizer assim: olha, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Quando nós temos sede física, nós podemos pegar um copo de água como esse, beber,
e por um momento saciar a nossa sede física. Mas Jesus está fazendo um convite que não apenas sacia a sede física, mas a sede da alma, existencial. Somente Ele pode saciar a sua sede, somente Ele. E o que Ele disse àquela mulher, ali no poço, que ela denomina o poço de Jacó, no versículo 13 do capítulo 4, Jesus diz: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus tem o poder para ser para todos os cansados, insatisfeitos e sedentos, o que a pedra ferida no deserto havia sido para o antigo Israel. Ele é a fonte de água viva, e Ele continua convidando: quem tem sede, vem a mim. Convidando quem, pastor? Jesus convida todas as pessoas. Ele diz: se alguém, esse alguém pode ser o pobre, o rico, o ateu, o cético, o agnóstico, o idólatra, o feiticeiro, o místico, o descrente, o religioso. Esse alguém pode ser o homem, a mulher, a criança, o adulto, o doutor, o analfabeto. O convite é para todas as pessoas. Quem sabe você já bateu em todas as portas. A única coisa que você colheu foi decepção, foi angústia, foi sofrimento. Você até já desistiu de toda mudança na sua vida. Talvez as suas cisternas estejam vazias. É para você que está ouvindo essa mensagem. Talvez é para você até que já foi criado na igreja, cresceu na igreja, mas ainda não sentiu o toque de Deus, não nasceu de novo. Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim. Se alguém tem sede. Agora perceba que todo convite de Jesus é um convite a um relacionamento pessoal, íntimo, profundo com Ele. Jesus se posicionou no último dia, o grande dia da festa, onde todos estavam aguardando as águas que saciam, as águas que purificam, as águas que curam, que saram. E Jesus disse: eu sou essa água. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou o que vocês tanto anseiam, precisam, necessitam. Jesus faz esse convite, e Ele vai fazer esse convite dizendo: eu não estou te convidando a aderir a um movimento religioso. Eu não estou te convidando a aderir mais uma denominação ou outra, não. Eu estou te convidando a um relacionamento pessoal, a um relacionamento íntimo, transformador. O convite de Jesus é para que você venha a Ele. Só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele é o pão da vida, só Ele tem a água da vida, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode transformar seu coração. Perceba que naquele dia os judeus estavam ali celebrando e festejando o ritual. Mas tome cuidado, porque ritual por ritual pode fazer a religião matar. Pode fazer matar a alma. Se você celebrar ritual por ritual, há tantas pessoas, até bem intencionadas, há tantas pessoas com os motivos talvez até corretos. Pessoas que querem saciar a sede, procuram saciar no ritual, na religião, procura saciar nos encontros. Eu sempre falo, quando uma pessoa vem ao meu encontro pedir uma oração, dizendo: não, pastor, eu não sirvo a Jesus, mas eu preciso de uma oração. Eu sempre falo a ela: olha, você está fazendo igual aquela mulher samaritana. É como se você bebesse apenas um pouco da água, mas daqui a pouco você vai voltar, você vai ficar com sede novamente. Mas se você crê em Jesus de todo o seu coração, se você aceitar o honroso convite que Ele te faz: quem tem sede, ou se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se você crê de todo o seu coração, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Há muitas pessoas que só querem tomar um pouco
Mas Jesus, essa noite, Ele quer saciar por completo a sua alma. Jesus está dizendo: venha a mim. Se você tem sede, venha a mim. Jesus está convidando a todos aqueles também que sentem um anseio profundo por salvação. Meus irmãos, há tantas pessoas autossuficientes, orgulhosas, há tantas pessoas altivas, há tantas pessoas que se dão por satisfeitas, há pessoas que desprezam a Jesus, a única fonte de água viva, o único que pode saciar a verdadeira sede do ser humano, e elas o desprezam, menosprezam, o colocam em segundo plano. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, no capítulo 7, no versículo 37, Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É preciso ter sede. Eu não sei como você está acompanhando esse culto online essa noite. Talvez você tenha batido em tantas portas, talvez você tenha tentado de tantas maneiras, você tem se perdido nesse mundo. Há tantas pessoas que estão procurando saciar a sua sede, a sua fome espiritual, existencial, em tantas coisas, e tudo que tem colhido é frustração, é desânimo, é tristeza. É para você que Jesus está dizendo essa noite: se alguém tem sede, somente os sedentos podem ir a Jesus. Enquanto você não tiver com essa sede, jamais você irá procurar a Jesus como essa fonte de água viva. Meu irmão, a sede não dá trégua. Essa sede exige em você uma solução imediata, uma solução que venha saciar por vez a sua sede. Você não irá encontrar em outro lugar senão em Jesus. Eu estou falando com dezenas de irmãos agora, que um dia estavam perdidos, estava aí, olha, em crise existencial, já tinha tentado de todas as formas encontrar o verdadeiro sentido, a alegria da vida, estavam presos em seus pecados, mas um dia disseram sim ao convite de Jesus e saciaram nele a sua sede. Ele é a água da vida para todo aquele que nele crê. Jesus está fazendo esse convite que é um convite para uma experiência pessoal. Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus não está convidando as pessoas a vir olhar para a água, a ficar analisando a água, apenas a admirar a água, ou ficar apenas conversando sobre a água, ou nem tampouco ficar apenas criticando a água. Não, Jesus está sendo direto, enfático: quem tem sede, ou se alguém tiver sede, venha a mim e beba. É preciso experimentar. Não é possível você apenas ler sobre Jesus e achar que irá ser transformado, mudado, que você irá nascer de novo, que você experimentará a realidade do toque, da presença gloriosa dele na sua vida. Não, é preciso experimentar. Existem muitas pessoas que são religiosos, mas não são convertidos. Muitos às vezes crescem na igreja, frequentam até os cultos, povoam os templos, mas nunca experimentaram ou beberam da água da vida. Um exemplo que nós vemos da Bíblia Sagrada é Nicodemos. A Bíblia vai dizer para nós que Nicodemos era mestre, era fariseu, era líder religioso, mas Jesus disse a ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus, essa noite, Ele tem uma experiência extraordinária para a sua vida. Jesus quer te transformar. Jesus quer trazer a presença dEle transformadora, gloriosa, consoladora, que irá mudar a sua existência, irá saciar a sua sede, a sua fome. Mas é preciso beber, é preciso desejar. É preciso nessa noite dizer: sim, Jesus, eu quero beber dessa água. Eu quero que do meu interior, como diz a Escritura, corra rios de água viva.
Se você deseja isso essa noite, glorifique ao nome de Jesus. Que você possa experimentar. Jesus está dizendo: se alguém, agora preste atenção, você precisa vir até Ele, você precisa abraçá-lo de todo o seu coração. Não é apenas desejar as bênçãos dEle. Jesus te convida a um relacionamento sincero com Ele, a um relacionamento sincero, a um comprometimento. O ato de crer nele não é apenas acreditar nas suas bênçãos, mas é de obedecê-lo, é de vir para a luz, se arrepender dos seus pecados, abandonar as suas velhas práticas, reconhecer-se como pecador perdido, miserável, sedento, condenado, que precisa urgentemente de ser abraçado, acolhido, salvo, transformado, regenerado por Jesus. Se comprometa com Ele essa noite, a receber os seus ensinos, a obedecer a sua palavra. É preciso. Agora Jesus, além de fazer esse convite, Jesus ele faz uma promessa maravilhosa a todas aquelas pessoas. No versículo ainda de número 37 ele diz, ou melhor, no versículo de número 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Meu irmão, Jesus está oferecendo vida pura. Olha a promessa que Ele faz. Jesus não fala a respeito de um poço, ou de um lugar onde as águas estão paradas, lodacentas. Não, Jesus está falando que rios que fluem, rios que correm, rios que levam vida limpa, pura, eles correrão no seu interior. Jesus está falando que todo aquele que crê nele, terá esses rios, essas águas que são vivas, que não são águas mortas, águas que são limpas, que não são águas sujas. Jesus está dizendo, chega de viver na impureza. Jesus está confrontando aquelas pessoas dizendo, chega de alimentar seus olhos com a lascívia, chega de entupir seu coração com sujeira do pecado, chega de banquetear a sua alma com o pecado. Jesus tem vida santa, Jesus tem vida pura, Jesus tem vida limpa para você. É só o sangue de Jesus que tem poder para te purificar. Só Ele pode lavar você com o lavar regenerador do Espírito Santo. Enquanto o mundo só oferece prazeres, e as pessoas estão aí se empaturrando nas drogas, no sexo, no álcool, intoxicando a alma de impureza, só gerando um vazio existencial. Jesus está oferecendo vida pura, vida verdadeira. Ele está dizendo, se você crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Meu irmão, a vida do verdadeiro discípulo de Jesus, do Filho de Deus, é uma vida que dela flui água viva, água limpa, água pura. É por isso que é notável a diferença na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que não serve. Como diz a palavra, então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, daquele que serve a Deus, daquele que não serve. É porque que da vida daquele que serve a Deus flui um rio de água viva. Agora o mais lindo de tudo, meus irmãos, é que diante dessa promessa maravilhosa, que Jesus oferece vida pura, Jesus está dizendo que nós também teremos vida abundante. Porque Jesus não está falando que do nosso interior vai nascer um filete de água, ou um pequeno riacho, ou apenas um rio, mas Ele está falando, irá fluir rios de água viva. Um rio já pode trazer benefícios, inúmeros benefícios, no lugar aonde ele está. A gente está vendo lá, olha, o projeto da transposição do Rio São Francisco no Nordeste, em alguns lugares sendo concluído aqueles canais, e quantas coisas boas, transformadoras, está trazendo para os nossos irmãos do Nordeste.
com apenas um canal, e outro canal aqui e ali, através da transposição. Agora imagine você, o que Jesus está dizendo, o que eu estou oferecendo, não é apenas um filete, um riacho, um canal, um rio, mas aquele que crê em mim, rios, aleluia. Sabe o que significa, presbítero Tito? É que a vida daquele que serve a Jesus, aquele que crê em Jesus, minha irmã Meirielle, ela será frutífera, abençoadora e alcançará muitas e muitas vidas. Eu posso estar falando com pessoas que até agora tem sido um problema para si mesmas, tem sido um problema para a família. Eu posso estar falando com pessoas que a sua vida tem sido uma coleção de decepções, de feridas. Você tem ferido a si mesmo e a outros, por causa dos seus pecados, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Mas Jesus essa noite está dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz o pastor, não é crê em mim como diz um outro pregador qualquer, mas é como diz a Escritura: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Além de saciar a sua sede, você será uma bênção para outras pessoas. Irmão querido, Ezequiel capítulo 47 nos fala de um rio que transformava, saía do templo e transformava tudo no seu caminho, por onde ele passava. É assim que Deus quer fazer com a nossa vida, com a sua vida, com a vida que se entregar a Ele. Você será um abençoador de muitas vidas, e através de você, do seu testemunho, Deus irá transformar outras vidas através do seu poder. Jesus está dizendo que tudo isso se cumprirá pelo que ele diz no versículo 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus estava dizendo aqui que todo aquele que cresce nele após a sua ascensão ao céu e ele ser glorificado, receberia a plenitude do Espírito Santo. Todo aquele que cresce nele, o Espírito Santo que é dado à igreja, essa dádiva que nós vamos ver sendo cumprida no dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Quando Jesus concluiu sua obra expiatória, ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito para ficar sobre a igreja, na igreja, para sempre. E nós podemos usufruir, nós podemos viver esse relacionamento com o Santo Espírito de Deus, sermos guiados por Ele, sermos ensinados por Ele, sermos consolados por Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa extraordinária, preciosa, gloriosa, meu irmão. Não há nada mais glorioso do que ser habitado pelo próprio Deus, por ser casa e morada do Espírito de Deus, ao ponto dele ter ciúmes de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tudo isso por atender a um convite: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jesus naquele dia estava cobrando deles um posicionamento. Olha, tem muitos que duvidam, tem muitos que apenas especulam, tem muitos que querem me prender e me matar, mas eu vou dizer a vocês quem sou, e agora vocês decidem. Se alguém tem sede, vem a mim e beba, e coisas extraordinárias acontecerão. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Espírito Santo habitará em vocês. A plenitude de Deus tomará vocês. Vocês serão habitados pelo próprio Deus. E diante dessas declarações, a Bíblia vai dizer, e eu encerro agora, a partir do versículo 40, que alguns posicionamentos foram ali feitos diante dele. A Bíblia diz que, não diferente de outros momentos em que muitos reagiram
Alguns reconheceram que ele era um profeta. Versículo 40, então muitos da multidão ouvindo essa palavra diziam: verdadeiramente este é o profeta. Versículo 41 outros diziam: este é o Cristo, mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia. Meus irmãos, havia grande murmuração, vários posicionamentos. Alguns, como eu citei para vocês, no versículo de número 44, queriam prendê-lo, mas curiosamente os guardas que foram enviados para prender Jesus, eles ficaram maravilhados, estupefatos diante de tamanho poder e sabedoria e de graça, de unção do próprio Senhor Jesus. No versículo 46, que quando eles foram cobrados: cadê aquele que vocês foram prender? Cadê Jesus que eu mandei vocês prender? Eles reconheceram: nunca homem algum falou assim como esse homem. Oh, aleluia! Benditos, bem-aventurados, felizes são esses que conseguem escutar atentamente e discernir a voz de Jesus como ela é. Nunca! E olha que eles conviviam ali com os principais religiosos, com os príncipes, com as lideranças. Eles eram os guardas que estavam ali no meio deles. Eles ouviam muita gente, muitos discursos, mas eles reconheceram: nós não podemos prendê-lo, nós não podemos lançar mão nele, porque quando paramos para ouvir, nós percebemos que nunca algum homem falou assim como esse homem. Se você também reconhece isso, glorifique ao nome de Jesus. O Senhor tem falado de maneira poderosa, somente a voz dele nos consola, somente ele nos alimenta através da sua palavra, somente ele nos renova. É somente quando o vemos, o encontramos, que acontece o que aconteceu com os discípulos, nós nos alegramos. É na presença dele que há abundância de alegria. É ele que nos faz ver os caminhos da vida. É ele que nos ensina todas as coisas. Nunca ninguém falou como esse homem. Mas olha, muitos ali zombaram. E alguns dos principais ali, dos sacerdotes, dos fariseus, eles chegaram a dizer que aqueles que estavam crendo em Jesus era porque não conhecia nada acerca da palavra, era porque era ignorante, era porque não tinha conhecimento suficiente para discernir que Jesus era um enganador. Mas olha, meu irmão, no meio de todos aqueles murmúrios e situações, houve um homem que enfrentou todos eles e se posicionou acerca de Jesus diante deles, porque esse homem já havia tido um encontro com Jesus. Esse homem é Nicodemos. Olha o que diz a palavra no versículo 48 a seguir. Os fariseus disseram assim: olha, creu nele porventura alguns dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Agora olha o versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Naquele momento, Nicodemos, de maneira corajosa, de maneira audaciosa, embora fazendo parte de todo aquele sistema religioso, ele que tinha tido um encontro com o mestre, ele naquele momento ele se posiciona. Ele disse: como é possível vocês condenar um homem sem primeiro o ouvir e ter verdadeiramente conhecimento do que ele faz? Nicodemos naquela hora reconhece que ele não foi atrás de Jesus em vão, que ele reconhecia quem era Jesus. Agora a pergunta que eu faço a você: qual é o teu posicionamento em relação ao mestre? Como você tem vivido em relação a Jesus? Jesus é aquele que ainda hoje continua dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas
fluirão do seu interior. Eu posso estar falando com alguém que está sedento. Eu posso estar falando com alguém que está com a vida toda manchada, suja pelo pecado. Jesus é as águas purificadoras para a sua vida. Eu posso estar falando com alguém que a sua alma está sedenta. Jesus é a água viva que pode saciar a sua sede. Jesus, Ele é tudo o que você precisa. Se curve diante dEle essa noite e venha a Ele, e Ele pode te transformar. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo que nós, a Igreja do Senhor, já tomamos um posicionamento em relação a Jesus. Nós cremos que Ele é o cumprimento de toda a profecia, que Ele é o Filho do Deus vivo, o verdadeiro Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Ele é aquele que padeceu numa rude cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ele é aquele que está sentado à destra de Deus Pai e que um dia virá para buscar a sua igreja. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Diante dele todos têm que se curvar, o adorar e o reconhecer, como Tomé reconheceu: Senhor meu e Deus meu. Nós aceitamos o convite que Ele nos fez. Nós um dia estávamos sedentos, mas Ele saciou a nossa sede, e hoje temos a abundância dEle em nós, através do seu Espírito Santo. Meu irmão, se você tem Ele, glorifique o nome de Jesus. Mas se você ainda não tem, que você se curve diante dEle, se arrependa dos seus pecados, e o confesse como Senhor e Salvador da sua vida, e clame por Ele. Ele é poderoso para te salvar, em nome de Jesus. Amém e amém.